Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. De maneira muito especial também, gostaria de estender um bom dia aos nossos irmãos do Zap, do grupo Amigos de Oração. Estamos fazendo este vídeo de maneira bem especial para este grupo, tá? Foi nos pedido, uma pessoa muito querida, o irmão Gustavo, falou com a gente, pastor, faz uma mensagem aí para o grupo de oração, amigos de oração, grupo do Zap, e nós estamos fazendo a mensagem de maneira bem especial para este grupo, tá? Vai falar sobre reavivamento e reforma. Existem vários textos sobre reavivamento e reforma, mas eu quero me focar num que eu já estava lendo durante essa semana aí, até usei em algum momento também para pregação, não ainda em lives, né, mas pregação mesmo na igreja, mas agora eu quero focar de maneira especial para esta meditação. Quero também dizer aos nossos queridos que nós vamos depois, eu vou passar para o irmão Gustavo, ele vai tentar aí comprimir para poder chegar ao grupo, né? Ou ele vai dividir, talvez, uma parte, uma outra, para que possa dar tudo certo. Você falou, pastor, se não der o vídeo inteiro, a gente fraciona, de repente ele tem algum aplicativo assim, divide e aí a gente posta para que possa ser no Zap. Eu depois eu vou colocar no meu canal. Eu não vou colocar agora, eu vou esperar, talvez eu vou colocar no início da semana, né? Hoje é sexta, vou colocar no início da semana, na segunda-feira, para dar tempo aí do irmão compartilhar, dividir. A gente sabe que vídeo demora, né? Você precisa editar, né? Lógico que no caso do irmão Gustavo é cortar e comprimir e enviar, mas ainda assim, tá? A gente está fazendo esse vídeo, lógico, eu vou deixar lá. E eu tenho um canal, convido os irmãos a fazerem parte, aqueles que não estão, a se inscreverem. Meu canal é Moisés Pérez, né? Eu sou pastor da Igreja Adventista de São Silvano, distrito aqui de Colatina, já tenho aí 14 anos de ministério, tá? E algo novo para mim e para você é esse período de pandemia. Mas também através desse período de pandemia, foi o momento em que eu posso compartilhar com os irmãos aí de maneira diária. Desde quando começou a pandemia, lá em março, eu tenho feito vídeos diários, tá? Pregando, falando, meditando sobre a palavra do Senhor. Voltamos aqui aonde a gente está, né, em Colatina, Espírito Santo, as igrejas já estão voltando, já com máscara e essas coisas, mas os cultos estão voltando regularmente, estamos aí visitando irmãos para trazê-los de volta, porque alguns se ficam no caminho, né? Ninguém fica no caminho por causa de banco, ninguém fica no caminho por causa de hospital, até fica porque não tem vaga hoje, mas ninguém fica no supermercado, né? Mas para a igreja o pessoal fica no caminho. O Covid parece que está mais nas igrejas, né? Hoje em dia, porque quando a gente reabre, cadê os irmãos? Se o supermercado estiver fechado, está fechado. Se o supermercado abre, vai todo mundo. Se a padaria abre, vai todo mundo. Se o banco abre, até para receber o dinheiro, vai todo mundo. Mas a igreja abre, parece que o Covid está lá. Mas isso é um tema que nós vamos falar sobre reavivamento e reforma. Estou falando da minha realidade aqui. Estamos abrindo novamente as igrejas, ou reabrindo, né, na verdade. Não sei como é que está aí vocês. Mas eu convido, tá? Canal Moisés Pérez, canal do YouTube. É, pode ter certeza, hoje nós vamos falar sobre reavivamento e reforma. E durante essa semana lá, a gente não está pregando ou falando, né? A meditação. Todos os dias a gente faz. E essa semana eu dei uma pausa pedindo a Deus assim uma nova série de estudos, né? Algum tema que eu possa estudar. E através do irmão Gustavo aí, que nos comunicou, pastor, fala alguma coisa sobre reavivamento e reforma para o grupo Amigos de Oração, me deu uma ideia. Poxa, eu poderia falar também no meu grupo, lá, quando eu falo meu grupo, no meu canal, sobre reavivamento e reforma. E nós vamos falar sobre reavivamento e reforma a partir de segunda-feira. E ali tem bastante tema, né? Na minha última série Textos Difíceis, eu falei mais de um mês só sobre textos difíceis. E com certeza, Reavivamento e Reforma, a gente tem muitos textos sobre isso.
Hoje o texto que nós vamos estudar está em Lucas capítulo 21, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar aí ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, me apresentei de maneira muito especial aí ao grupo dos amigos de oração. Depois esse vídeo vai ser deixado no meu canal, mas de maneira muito, muito especial que o Senhor possa nos dar a tua paz, a tua graça e abençoar o dia de hoje. Abra nossa mente para a gente compreender o texto de hoje. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda mais os irmãos, né? Um grupo sugestivo, amigos de oração. Abram aí no Lucas capítulo 21. Eu vou ler a partir dos versos 34, 35 e 36. São 3 versos, tá? Esse texto, porque normalmente, por que a gente busca reavivamento e reforma? Por causa dos últimos eventos, né? Ninguém busca só reavivamento e reforma, não, só para eu ter uma vida melhor. Não, porque a gente está aguardando a breve volta de Jesus. Então, reavivar e reformar tem a ver com a vinda do nosso Senhor. E o texto que eu quero ler, esse texto de Lucas, capítulo 21, 20, 34 e 35, também tem em Mateus, tá? Seria Mateus, capítulo 24, versos ali 41 em diante, até 48, se eu não me engano, tá? Ele fala a parábola, né? E o texto de Marcos também, 13, versos 35 a 37. Só que em Marcos tem uma ênfase, em Mateus tem uma outra ênfase e em Lucas tem outra ênfase. Hoje eu vou falar de Lucas, a ênfase de Lucas. Tá? Eu juntei todos os textos, eu fiz uma ênfase em Mateus, uma ênfase em Marcos, uma ênfase em Lucas e algo em Apocalipse que é sobre esse contexto. Mas hoje a gente vai falar só sobre Lucas, tá? Em, no caso, aos nossos queridos do grupo de oração, se você depois quiser entrar no meu canal, a última mensagem que eu fiz sábado tá lá. Eu vou falar dos primeiros 2 textos, da ênfase em Mateus e da ênfase em Marcos, tá bom? Depois eu vou colocar aqui de maneira especial no meu canal, fracionado, mas lá são os 2 textos, no sermão de sábado, a mensagem de sábado lá. Se você gostar dessa mensagem agora e achar interessante, entra lá depois no meu canal e assista a mensagem que eu falei de sábado, que fala sobre o primeiro texto em Mateus e o segundo em Marcos, tá bom? Mas eu quero falar desse texto de Lucas, que é o mesmo contexto, só que ele dá uma outra ênfase. Olha só. Acautelai-vos, verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca, nunca, nunca se esqueça disso, nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez, preocupações deste mundo, para que aquele dia não vos venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir. Olha só, o Senhor está nos dando um conselho, é lógico, algumas coisas que eu falei aqui, consequência de orgia, embriaguez, talvez não seja a sua preocupação, não é a minha. Mas por que Jesus está falando isso para mim, para você? Talvez eu possa dizer que tem crente bebendo? Tem. Infelizmente tem. Bebendo escondido? Tem. Mas Jesus está falando de maneira especial aí, não é para esses crentes bebum, não. Ele está falando para os que são, sabe, que estão buscando, como você, o reavivamento e a reforma. Então vamos lá. Pois há, verso 35, há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Então, eu e você vivemos na face da terra. A gente não é um espírito, uma alma penada. A gente não é. A gente é uma alma vivente. A gente tem o fôlego de vida e o pó da terra junto. Então, nesse contexto, a Bíblia diz que há de sobrevir, tá? Sobre todos na face da terra. Então, vai vir para nós, em alguma coisa. Vigiai, pois, todo o tempo. Olha aí. Como é que isso não pode ser usado para revivamento e reforma? Porque Deus está dizendo, vigiai em todo, né, assim, todo o tempo, orando, clamando, sabe, suplicando, para que possais escapar.
Pastor, mas como é que é isso? Escapar, mas eu não bebo, eu não fumo, não tenho orgia. Vou chegar lá, você vai entender. O contexto que Jesus está querendo dizer, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas, a fim de ter essas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então Jesus vai voltar. Só que vai acontecer alguma coisa na terra. E nesse contexto que vai acontecer algo na terra, o Senhor diz para a gente orar, para a gente vigiar, para não cair naquilo ali, para que a gente possa permanecer em pé. E ele fala de três coisas que, de maneira muito especial, vão suceder a todos que aparecem ou que vivem na terra. Não foi isso que ele falou? Pois, verso 35, há de sobreviver a todos que vivem na face da terra. Então, se eu vivo, você vive, eu tenho uma família, né? Sou casado, eu e minha esposa Nígia é formada também em teologia, junto comigo, né? Quando eu fui para o seminário, ela já estava terminando o curso teológico, ela estava no quarto ano, ela terminou, casamos, eu me casei com ela no meu segundo ano de teologia, e a gente tem uma família, né? Um casal, não é de pastores, mas um casal formado em teologia. A gente tem um filho, 11 anos, Isaac. E eu digo para vocês o seguinte: há de sobreviver. Então, vai sobreviver sobre mim, sobre a minha esposa e sobre o meu filho. Para você também. Então, Jesus disse: há de sobreviver a todos que vivem. Vigiai, pois, todo o tempo, orando. E não é só vigiar. Vigiar é, né, vamos dizer assim, olhar, atentar, né, prestar atenção. Mas Jesus diz que não só vigiar, tem que orar, porque senão vai dar errado. Porque ele diz, para que possais escapar. É assim, sabe? Se você não vigiar, se você não orar, não é só vigiar, se você não orar. Por isso, reforma e reavivamento. Eu não estou dizendo que isso texto é reforma e reavivamento, especificamente, mas você não pode fazer uma reforma. Por que você vai fazer reforma? Você vai reformar o que é a sua casa? Só? Ah, não, vou botar um tijolo. Não. Reforma tem que ser acompanhada por um motivo. Você está reformando para quê? Porque se você não tiver um objetivo, você quer reformar a sua vida, você quer cortar as arestas, ajeitar a sua casa para você buscar o reavivamento. Aí sim. Porque se você só fazer a reforma, você vai ficar como muitos reformadores. Eu sou bom demais. Pastor, eu não peco, eu já larguei as coisas deste mundo. Eu já conversei com gente assim. Falei, irmão, só está em pecado. Por que que Jesus não te levou ainda? Está faltando alguma coisa. Ainda não é Enoque. Se você for como Enoque, o Senhor te leva. Enoque foi. Só que Enoque ficou 300 anos, irmão. O senhor tem quantos anos? Falta bastante tempo para o senhor alcançar lá a graça de Enoque. Então, assim, lógico, irmãos, eu usei ali com um pouquinho de sarcasmo para ver se a pessoa desperta, mas essas pessoas às vezes não despertam. Então, se você faz só reforma sem o reavivamento, a reforma vai apenas fazer o seu ego inflar. Eu sou um reformador, eu faço isso, eu aquilo. E isso não é de Deus. Aquele que não tem pecado é mentiroso, a Bíblia diz isso. Acabou. Não adianta discutir se é, se não é. Ah, não, porque esse texto tem que ser entendido. Esse texto tem que ser entendido é na Bíblia, meu irmão. Não tem que ser entendido fora. Quando 1 João diz lá, aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Esse texto está dizendo, então, pequem, pequem à vontade. Também não está dizendo, meu irmão. Porque o verdadeiro pecador não é aquele que vive na orgia, na embriaguez. O verdadeiro pecador é aquele também, ou aquele pecador que ouve a palavra de Deus, é aquele que, mesmo não pecando atos pecaminosos, ele sabe que ele é um pecador. Então, ele não bebeu, ele não fumou, ele não adulterou, mas ele sabe que se ele não vigiar, ele vai fazer o quê? Ele cai. E quem já caiu uma vez nisso e hoje não cai, sabe que tem que vigiar muito mais, porque mesmo não fazendo, mesmo já tendo passado a síndrome da abstinência, você sabia, querido irmão e irmã do grupo de oração?
de amigos de oração, que todo pecado que a gente comete, a gente deixa de cometer, a gente tem a crise da abstinência. Mesmo que a gente passe por essa crise de abstinência, a gente não caia mais. A gente tem que vigiar por quanto tempo? O resto da vida, porque se a gente não vigiar o resto da vida, a gente vai cair. É a expressão nadou, nadou e morreu na praia. Não adianta eu ter vivido 10, 15, 20 anos. Se depois de 30 anos de casado eu cair, estragou o casamento, estragou isso. Não é verdade, queridos? Acabou. Então, o servo de Deus, ele sabe, ele tem consciência de que se ele não cair em atos, em apenas dos atos pecaminosos, isso é o mínimo que ele pode fazer. E para esse povo aí que basta viver sem pecar, né? Porque Jesus viveu sem pecar, ele é o meu exemplo, eu vou seguir também. Cuidado com esse tipo de reavivamento, de reforma. Você não é Jesus Cristo, eu não sou Jesus Cristo. Primeiro, amém por isso. Porque se eu fosse Jesus Cristo, eu tivesse poder, no dia que o indivíduo me desse um tapa, eu tacava fogo. Fazia igual os discípulos. Senhor, nos ajude a orar aqui para descer fogo e lamber esse povo de Samaria. E Jesus não fez isso. Então, note, a gente não é Deus. Se fosse, irmãos, a gente estaria matando um ao outro usando o nome de Deus. Satanás não é Deus, se faz por Deus simplesmente para judiar dos filhos de Deus. Agora, pecador, queridos, a gente vai ser. Então, se hoje eu não transgredir nenhum dos 10 mandamentos, oh, cadê os anjos para me levar? É isso? Faça-me o favor, né? Se é isso que você está procurando, está errado. Você tem que procurar realmente não cair em nenhum dos 10 mandamentos. Eu contei 4, né? Mas 10. Mas isso é o mínimo. Mas se vocês caírem, a Bíblia diz, ou se eu cair, né? Porque é para parecer que eu não caio, e eu não quero que vocês entendam assim, haverá um advogado no céu. Jesus Cristo justo. Está lá em 1 João capítulo 2, verso 1. Não é para cair. A Bíblia foi escrita, as mensagens, a nossa vida não é para escorregar. Mas se a gente escorregar, se a gente cair, nós temos um advogado. Ou seja, a Bíblia ela não incentiva a gente a ficar no pecado. Ela não incentiva. Não incentiva, queridos. Então, o texto, eu tô tentando entrar num assunto aqui que lembra disso aqui, porque Jesus está dizendo para a gente acautelai-vos por vós mesmos. Ou seja, essa expressão acautelai-vos é literalmente no original mude a mente para vós mesmos. Ou seja, volte a mente para você. O que é voltar a mente para você? É tentar entender o seu interior, não para justificar, mas se é para mudar a mente, significa que a sua mente não está certa. Entende? Então Jesus está dando uma palavra de, olha, gente, mudem a mente. Do jeito que vocês estão vivendo, mude a mente. Acautelai-vos. No original é mude a mente por vós mesmos. Aí ele diz assim, para que nunca, essa expressão nunca no original é de forma nenhuma. Então, nós precisamos pensar no nosso eu, no nosso interior. Por quê, queridos? Porque mesmo que a gente não matou, não adulterou, não furtou, não roubou, não falou falso testemunho, mesmo que a gente não tenha feito essas coisas que são atos, a gente tem uma luta aqui interna. Tem ou não tem, queridos? Então, enquanto você tem essa luta interna e você venceu, ou seja, se você venceu a luta interna, você não pecou. Te pergunto, você deixou de ser pecador? Você só vai deixar de ser pecador, meu irmão, minha irmã, quando você não tiver luta interna. Então, não existe. Por isso que João diz, aquele que diz que não tem pecado, não tem luta interna. Então, ele é mentiroso. Nele não está a verdade. Não existe a possibilidade de você não ter luta interna nessa terra. Você tem, porque você é pecador. Você pode agora não estar cometendo atos. Que bom que você chegou a este grau de intimidade com Deus.
A Bíblia fala de Moisés, Moisés ficou 40 anos no deserto, ele errou, é verdade. Depois que ele matou o egípcio, ele ficou 40 anos no deserto. Teve dois momentos, um ele feriu a rocha, e num outro, quando foi escolhido os anciãos, que Moisés falou, olha Senhor, eu sou eu para eu gerar esse povo todo, escolhe outras pessoas, está muito pesado para mim, sabe? Ele reclamou. Se você contar essas duas coisas em 40 anos, meu irmão, e ainda assim, quando Jesus foi levar Moisés, Satanás veio brigar pelo corpo, não está lá em Judas? Capítulo não, Judas, acho que verso 9, se eu não me engano. 40 anos, dois erros. Um não deixou ele entrar em Canaã, porque a Bíblia não fala de outros erros dele ali. Talvez porque não tenha. E por causa disso ele não é pecador? A Bíblia fala de Daniel. Daniel, a Bíblia diz que os inimigos de Daniel não conseguiam agarrar Daniel, porque Daniel não tinha erro. Está lá em Daniel capítulo 6. Aí, quando Daniel vai orar no capítulo 9, ele diz que ele e os pais dele são pecadores. Você vai entender isso? Como? Se a Bíblia diz que os inimigos de Daniel diz que não eram pecadores. E agora Daniel ora e diz que é pecador. Sabe por quê, queridos? Porque o pecado interno a gente não consegue se livrar. Por isso que Jesus disse: se você olhar com uma mulher, falando para os homens, se você olhar com a intenção impura, você pecou. Mas se uma mulher olhar com um desejo pecaminoso, também vai pecar, irmão. Então, note, muita gente que prega santidade e está, às vezes, num grupo de reavivamento e reforma, não estou dizendo que tem alguém aí nesse grupo, mas muita gente que, ou quando estes reformadores encontram grupos de reavivamento e reforma, opa, eu posso falar aqui algumas verdades. Cuidado com essas verdades. Eu já estou aqui para dizer que não há verdade quando alguém dizer que não tem pecado ou pode viver sem pecar. Porque viver sem pecar significa que você não tem isso aqui, ó. Não tem luta interna. E, meu querido, para você não pecar hoje, você tem uma luta para não cair. Existem, óbvio, botar um cigarro aqui perto de mim, para mim, não vai fazer de nada. Eu não tenho luta interna com o cigarro, eu nunca fumei. Mas para quem já fumou e não fuma mais, pergunta a ele se ele dobra os braços assim e diz: eu sou bom, eu venci o cigarro, eu nunca mais vou cair nisso. Ele fala assim? Pede para alguém que foi alcoólatra e largou o vício. Aí ele dobra os braços, cruza os braços e diz: eu sou bom, já venci o álcool, nunca mais vou cair. Ele fala isso, mas você vê que na vida espiritual está cheio de gente fazendo isso. Eu venci o pecado, porque eu tenho que permanecer em pé à vista do Deus Todo-Poderoso. Permanece em pé, meu irmão. Você vai ser queimado no lago de fogo e enxofre. Vamos ver quanto tempo você vai ficar em pé. Desculpa, irmãos, o meu jeito é esse. Quando o irmão Gustavo pediu para eu falar, ele já sabia meu estilo de maneira de pregar. Se você quiser entrar no meu canal, você vai ver a maneira como eu prego. Se a gente não falar as claras, irmãos, cheio de, sabe? Esse negócio não pode falar isso que ofende. E ofende o quê, irmão? A gente precisa acordar para a vida. Reavivamento tem que acompanhar de reforma, porque eu só reavivar vai inflar meu ego. Se eu fizer só reforma sem reavivamento, a mesma coisa, o meu ego vai se inflamar. Eu preciso dos dois, porque um corta o outro, sabe? Porque quando você busca o reavivamento e alguém fala para você, pastor, o senhor é bom, hein? O senhor não peca. Você, com o reavivamento, vai podar o elogio da reforma. Você vai dizer, não, quem dera. Ainda falta muito, muito, muito. Entende? Quando você está no reavivamento, fala assim, nossa, pastor, o senhor tem uma intimidade com Deus assim, eu queria ser igual ao Senhor. Não. Quanta coisa eu preciso melhorar. Reforma. A reforma para as arestas. A pessoa de repente vai dizer, pastor, o senhor anda com Deus o tempo inteiro. O senhor só vive andando. A gente vê isso no Senhor. Aí, se você sente que é um elogio, lógico que a pessoa não está te bajulando, mas está fazendo um elogio verdadeiro. Mas um verdadeiro servo, ele aceita
Mas, ao mesmo tempo, ele corta aquilo que pode ser nocivo. Ele diz: não, quem dera, irmão. Falta muito, muito. Eu sou apenas um pecador que está buscando ao Senhor. Não é assim que você vê muitos. Aí alguns imaginam assim: nossa, que humildade. Pode ter certeza que os verdadeiros pecadores que buscam ao Senhor saberão que, mesmo que o Senhor os tenha perdoado, mesmo que eles. E através do perdão, é como se eles nunca tivessem pecados passados. Então, naquele momento, ele não pecou, né? Ele passa a se viver sem pecado, porque o Senhor o perdoou. Nesse contexto, ele sabe que se não vigiar, se não orar, se não permanecer na graça do Senhor, mesmo que ele não cometa atos externos pecaminosos, ele pode estar com a mente toda corrompida pelo pecado. E nessa mente aqui, queridos, mesmo que eu não cometa atos externos, eu posso ser um ladrão sem roubar. Basta eu ir na casa de um irmão que tem dinheiro. Ah, se eu pudesse pegar aquela televisão dele. Ah, se eu pudesse pegar aquele relógio dele. Ah, Senhor, se o Senhor me der oportunidade, eu pego. Ou seja, já maquinou tudo aqui, mas nunca roubou. É um cleptomaníaco, sabe? Que pega, mas tá aqui, não consegue. Adultério. Ah, se eu pudesse, olha, que homem bonito, que irmã bonita, que não sei quem bonito, sabe? Mas você olha para a vida da pessoa, a pessoa nunca caiu, tal. Cuidado, porque o pecado não é só externo, ele é interno. A gente pode vencer o externo, as coisas que aparecem, a gente pode vencer, camuflar, na verdade. A gente camufla. Quem vence é o Senhor. Mas os internos a gente não vence. A gente só vence se a gente aprender a buscar do Senhor. Queridos, eu estou indo para a parte final. Quando Jesus fala dessas três coisas, orgia, embriaguez e preocupações desse mundo, e eu fiquei pensando o que seria isso. No original, orgia, essa palavra orgia quer dizer literalmente é, dor de cabeça pelo excesso de vinho. É assim que quer dizer no original. Bem, vinho eu não bebo. A maioria aí dos irmãos, talvez, provavelmente, nunca beberam. E agora, com o grupo de oração, também não bebem, né? Não pode beber. Se beber, irmão, vai beber do vinho da cólera de Deus. Pronto, já que gosta de beber, beba. E vai ser preparado sem mistura. Essa expressão sem mistura é porque no Novo Testamento e no Antigo, o vinho era caro. Então as pessoas, o vinho alcoolizado era caro. Porque esse alcoolizado era o fermento natural, não é em máquinas como é que é hoje, tá? Então, como era muito caro, eles acrescentavam água, então diluía. Então não tem nada a ver com o vinho que de hoje. Posso ou não posso? É, pode. Beba tanto que você vai beber, no fim, o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, ou seja, sem água. Vai ser forte, vai te nocautear fortemente. Aí sim, meu irmão, aí você vai estar na graça. Mais uma vez, a nossa maneira de falar aí. Então, quer beber? Beba, 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 porque naquele dia já sabe. Não diga que não avisei. Então, vinho. Mas a gente não bebe, eu não bebo, você talvez não beba também. Orgia, né? Tá aí. Essa expressão orgia é porque não é beber, simplesmente eu vou no boteco beber, sabe? Eu estou indo lá no botequim, vou comprar uma garrafa de pinga e vou beber. Não, não é esse tipo de beber, de doer a cabeça. Mas é daqueles que fazem festa, daqueles que estão na festa. Por isso que foi traduzido por orgia. Porque a pessoa bebe. Hoje a gente vê casos aí, né, de pessoas que foram violentadas, foram em festa, botaram alguma coisa na bebida, eu apaguei e me violentaram. Não estou aqui justificando o, o- a, a violência. Nunca deveria existir. Infelizmente, o mundo está piorando cada vez mais. Mas bebeu, a mente perde, sabe? A mente apaga. E o inimigo sabe que a mente apaga. E aí acontecem as maiores atrocidades por causa da nossa mente.
Então a Bíblia está dizendo cuidado com as orgias, cuidado com esse tipo de festas. Quer fazer uma festa de aniversário é uma coisa, quer fazer esse contexto de orgia, não. Trouxe aqui alguma coisinha só para a gente se alegrar. Vai se alegrar no lago de fogo e enxofre, irmão. Pode ter certeza que vai se alegrar. Vai ter muita gente, vai ser um mar de gente. Mas eu não quero estar lá. Espero que você também não. E se a gente está buscando reavivamento e reforma, é para não estar lá. O segundo ponto é embriaguez. Embriaguez aqui, no sentido original, é bebida intoxicante. É bebida mais intoxicante que vinho. Porque justamente no Novo Testamento, o vinho alcoolizado, porque tinha o vinho puro, que não era alcoolizado, o vinho novo. Você lembra quando Jesus fala que o vinho novo é para ser colocado em odre novo? Ó, Jesus fala. Porque o odre era uma bolsa de couro que ele estufava. Quando o quê? Quando o vinho envelhecia. Então, o vinho estava fermentando, então a bolsa. O vinho novo, que é o suco de uva puro, não pode ser colocado, o que Jesus diz? Em odre velho. Porque o velho já tem resquício do vinho velho. Bota em odre novo. E o odre novo vai maturando, né? Então, vinho novo. Esse é o vinho que a gente pode beber, é o vinho da Santa Ceia. Se o pão é sem fermento, por que, que o vinho tem que ser com fermento? Então, por causa disso, só que tem gente que vive nas embriaguez. Agora, mesmo que você não viva na embriaguez, eu quero dizer para você o seguinte: esse terceiro ponto, preocupações deste mundo, no original, não é preocupações. No original, é distrações do dia a dia. No original, lá no grego, o termo está cuidado com as bebedeiras de vinho em festas, cuidado com as bebidas intoxicantes desta terra e cuidado com as distrações do dia a dia. Por isso foi traduzido por preocupações deste mundo. Mas quando no nosso contexto de preocupações, a gente perde algumas coisas. Você quer ver uma coisa? Você está procurando emprego, você quer sustentar sua casa, isso é uma preocupação. Covid, botar máscara é uma preocupação deste mundo, mas não necessariamente uma distração. Quando Jesus coloca no sentido, quando eu falo sentido original, é para nos abrir a mente. Agora, distração, querido, tudo que você tem na vida pode ser uma distração. O seu celular pode ser uma distração. Esse vídeo que eu estou fazendo pode virar uma distração. Quando? Quando é que vira distração? Quando eu começo a usar isso para eu me engrandecer. Quando eu uso para mim. Então, família, esposa, filhos, tudo pode virar distração. Então Jesus disse: há de sobrevir sobre todos na terra. Para uns vai ser vinho, para outros a vida é intoxicante do pecado, para outros, para todos os moradores da terra, um vai de um lado, vai de outro, mas também, por isso que atinge aí você, com as distrações desta terra, do seu dia a dia. Tem alguma coisa no seu dia a dia que você está se distraindo? Eu termino dizendo o seguinte: Jesus diz para a gente vigiar. Essa expressão vigiar é ter muita atenção. Eu tenho aqui no original. Essa palavra vigiar é literalmente estar acordado, é permanecer acordado, não dormir, queridos. Não durma, não durma. As virgens estavam dormindo. Jesus voltou, esse permaneça acordado. Vigiar em todo o tempo. O tempo agora, queridos, não é de dormir, não é de descansar. O tempo agora é de pregar o evangelho. Sabe? Vigiar e orar. Tem alguma coisa na sua casa que está te fazendo distrair a mente? Celular, televisão, ou outra coisa, joguinhos. Olha, na minha época, eu cresci na geração do videogame. Sim, tive videogame. Mas hoje eu tenho que ficar policiando o meu filho, porque senão, se eu deixar ele,
Não é no videogame, não. Ele fica no celular, fica no iPad, ele fica e, filho, hoje vai ver só televisão. Hã? Ou então, essa semana ou esses dias você não vai ver. Sabe, as pessoas estão entrando, estão jogando o tempo fora completamente naquilo ali. Se a gente não usar, se a gente for deixando, a gente vai perder. Eu falei assim, eu não quero perder meu filho. Filho, não pode agora. Ontem, eu termino com esse exemplo. Olha qual é uma distração. Ontem, eu baixei um jogo, eu não sabia como é que era o jogo, e esse jogo era de tiro. A pessoa sendo, né, ela a tiroteio. E eu gosto de filme de guerra. Fui militar. Eu gosto. Mas eu olhei aquilo ali e falei, não é pro meu filho. E ele jogou e ele disse, pai, mais de 100 jogadores eu venci todos, né? Então matou todos. E eu fiquei pensando, eu falei, filho, papai vai deletar o jogo. Mas pai, ele ficou triste, pai. Filho, papai vai deletar o jogo. Papai ama muito você. Você não vai virar um assassino porque você está jogando esse jogo, mas para que eu vou te estimular a virar mais matador no videogame? Tá bom? Tá bom, pai. Se eu não consigo fazer agora com os 11, eu vou fazer quando ele tiver 18, quando ele tiver 20 anos. Eu não vou fazer. Então, Jesus disse que nós precisamos vigiar, estar acordados, orar. Essa palavra orar no original é suplicar. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da minha família. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a vigiar. Me ajude a permanecer em pé. Eu te pergunto, qual ênfase dá margem para viver sem pecado? Porque nesse contexto que as pessoas aí fora falam que venceu o pecado. A Bíblia nunca deu margem e nunca dará margem. Nós precisamos orar, vigiar, suplicar ao Senhor, pedir misericórdia, para que o Senhor nos ajude. Ao quê? Nos ajude a que a gente permaneça em pé, para que a gente não caia, para que quando o Senhor vier, e Ele vai vir nos buscar, alguns vão perder a vida por causa das orgias, outros por causa das bebidas intoxicantes. Mas a grande maioria vai perder por causa das distrações desta vida. Que eu e você jamais caiamos nas distrações. E eu vou fazer uma oração agora, de maneira especial, a todos aqueles que vão ouvir e assistir essa live. Live não, né? Porque live normalmente é ao vivo. Tá ao vivo agora porque eu estou gravando ao vivo para a câmera, mas na hora que você chegar já deixou de ser ao vivo. Mas para esse vídeo e também para os irmãos, amigos de oração, que vocês não caiam nas distrações dessa vida, que vocês busquem ao Senhor e que o objetivo de vocês de buscar reavivamento e reforma seja apenas para que o Senhor nos busque o quanto antes. Vamos fechar os nossos olhos? Maravilhoso Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo. Estamos orando aqui, estamos te pedindo a tua bênção, paz, perdoa os nossos pecados, abençoe de maneira especial o grupo Amigos de Oração e que esta mensagem possa alcançar não só a eles, mas possa ser compartilhada e alcançar muitas outras pessoas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.